O caso de hoje traz um jornalista que se tornou símbolo da defesa da democracia no Brasil durante a ditadura militar. Nossa intenção com esse vídeo não é o de chocar, mas sim de informar os fatos, baseado em fontes seguras e diferentes episódios históricos que são importantes e trazem consigo algum tipo de conhecimento e reflexão. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. O seu engajamento é muito importante para que a gente continue produzindo esse tipo de material. Vamos ao caso de hoje, Vladimir Herzog. Nascido em 27 de junho de 1937, na cidade de Osijek, que na época ainda era Iugoslávia e que hoje em dia é onde se encontra a Croácia, Vladimir morou com seus pais em Banja Luka, onde eles possuíam um pequeno negócio. E em 1941, quando o exército nazista invadiu a cidade, a família se mudou para a Itália. Entre os anos de 1941 e 1944, eles moraram em diferentes cidades: Fonzaço, Ferno e Magliano de Tena, até que com a chegada dos aliados, eles foram para um campo de refugiados em Bari. Lá eles ficaram por mais 2 anos. No final de 1946, a família abandona a Europa e embarca para o Brasil. Eles chegaram no Rio de Janeiro em 24 de dezembro. A família se mudou para São Paulo e foi lá que Vladimir passou o final da sua infância e boa parte da sua adolescência. Ele se formou no curso clássico estadual do Colégio de São Paulo, participou de grupos de teatros amadores e também entrou para a Universidade de São Paulo. Foi lá que ele e sua futura esposa, Clarice Ribeiro Chaves, se conheceram. A sua carreira como jornalista começou em 1959. Ele trabalhou como repórter no jornal O Estado de São Paulo. Lá ele cobriu eventos importantes como a inauguração de Brasília, a visita de Jean Paul Sartre ao Brasil e também a posse de Jânio Quadros. Em 1962 ele foi até a Argentina cobrir o Festival Mar del Plata. Cobrir esse tipo de evento deixou o jornalista muito entusiasmado e quando ele voltou para o Brasil, ele passou a se dedicar à cobertura de eventos culturais, mas principalmente na área do cinema e a crítica de cinema. Ele também se dedicou na produção cinematográfica, produzindo documentário em curta-metragem Marimbás e também como colaborador em mais outras 2 obras, Subterrâneos do Futebol e Viramundos. Durante sua carreira, ele também passou pela TV Excelsior, Revista Visão, a agência de publicidade J. Walter Thompson, além de trabalhar na TV universitária da UFPE, do jornal Opinião e também como professor universitário da FAAP e ECA USP. Por um certo período, ele também trabalhou na BBC Londres e foi nessa época que ele visitou as cidades onde ele já tinha morado. Em 1973, a convite do amigo Fernando Pacheco Jordão, ele passou a comandar o Jornal da TV Cultura. Ele também coordenou a redação do jornal Hora da Notícia e em 1975 ele assumiu a direção do jornalismo. Nesse tempo, Vlado foi vítima de uma campanha contra a sua gestão e isso foi levado até a Assembleia Legislativa de São Paulo por 2 deputados, Vadim Elo e José Maria Marim, que eram ligados ao partido que era apoiador do regime da época, o Arena. Os militares desconfiavam que ele fazia parte do Partido Comunista. No dia seguinte, ele foi de forma espontânea para o depoimento e lá ele ficou preso com mais outros 2 jornalistas, Jorge Duque Estrada e Rodolfo Konder. Ele negou qualquer tipo de ligação com o partido e os outros 2 jornalistas foram levados até o corredor. De lá, eles escutaram as ordens para trazer o material de choque elétrico. Eles também relatam que para abafar a tortura, foi ligado um rádio com som alto. Depois disso, Vlado nunca mais foi visto com vida. A versão oficial da época, passada pelos militares, foi que ele tinha se enforcado com o cinto. Foi divulgado na época uma foto, provando a versão dos militares, mas essa versão ela nunca foi convincente. Tanto que anos depois, o autor da foto, Silvaldo Leung Pinheira, confessou que a foto foi uma farsa e que aquela era mais uma das mentiras contadas pelos militares. Em 1978, o legista Harry Shibata confessou que assinou o laudo da morte sem nem mesmo olhar o corpo. A repercussão da morte do jornalista foi enorme, ela expôs a crueldade do regime e grandes manifestações populares, principalmente de estudantes, ganharam força, como não se via desde 1968. Na semana seguinte, mais de 8.000 pessoas participaram da missa do 7º dia na Catedral da Sé. A mobilização aconteceu em diversos setores da sociedade, até mesmo dentro do conservadorismo paulista, sendo esse um grande evento que culminaria na redemocratização do país. Em 1976, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo enviou um manifesto subscrito por 1.004 outros jornalistas. Foi a primeira vez naquele período, um período com muita repressão, que a versão oficial foi questionada e que foi exigido a elucidação dos fatos. 2 anos depois, a justiça brasileira, em sentença proferida pelo juiz Márcio José de Moraes, condenou a União pela prisão,
tortura e morte de Vladimir. Em 1996, a Comissão Especial de Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado e ofereceu para a família uma indenização em dinheiro. A família não aceitou por entender que o Estado não deveria encerrar o caso dessa maneira. Eles queriam que as investigações continuassem. O atestado de óbito, porém, só foi retificado 15 anos depois. Caso você saiba de algum detalhe que ficou de fora ou conheça algum outro caso que tenha marcado a história, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e obrigado por ter assistido até o final. Esse foi mais um caso histórico.